pedindo licença para entrar na sua casa bem na hora do almoço, né? E nós estamos aqui com um grande cirurgião dentista que vai também nos falar por que a gente tem que escovar os dentes após as refeições. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho, porque eu tenho um tema sensacional hoje para você e para sua família, tá? Muito importante. Você lembra que tudo que acaba em "ite" é inflamação? E o que será a periodontite, Dr. Rodrigo Bueno de Moraes, um grande e querido amigo que está aqui conosco. Obrigada por você ter aceito o nosso convite. O Dr. Rodrigo tem uma experiência ampla, mais de 25 anos, apesar desse rosto assim de jovem, né? Mais de 25 anos de clínica, de prática clínica, filho de um grande, né? De um grande profissional, Dr. Francisco. E seguiu os passos do pai, ele deve ter ficado orgulhoso, né? E, Rodrigo, periodontite, quais as causas, como se faz o diagnóstico, qual o melhor tratamento e qual a ligação da periodontite com as doenças pulmonares? Olha só. Sim. Então vamos lá, né? Como a doutora Gisela bem disse, primeiro agradecer, né, mais uma vez o convite, né, da canção nova da doutora Gisela. A periodontite é a segunda etapa de uma doença inflamatória de origem infecciosa chamada doença periodontal. Então, a periodontite, ela é precedida por uma etapa chamada gengivite, onde o processo inflamatório começa aqui, ó, nesses tecidos gengivais. Não sei se dá para pegar aqui. Pode pegar. Se você quiser apontar, a gente pega alguma coisa para... Vou até pegar essa escovinha aqui, que aí eu já vou mostrando. Ó. Então, olha, a periodontite é a segunda etapa de uma doença que destrói o suporte dentário, chamada doença periodontal, que pode levar inclusive à perda do dente. O dente começa a amolecer na boca, é essa a sensação que a pessoa tem no extremo dessa doença. Mas essa periodontite, ela é precedida por uma etapa chamada gengivite. Essa gengivite, gente, tudo que é ite, a gente sabe que é inflamação. Inflamação, exatamente. Então, começa com a gengivite. Então, vamos falar primeiro dessa gengivite. Como que ela surge? Muito bom. O acúmulo de bactérias sobre a superfície dos dentes, chamado de placa bacteriana, de biofilme dental, de biofilme bacteriano, dê o nome que você quiser. Ele provoca um estímulo de reação aos tecidos ao redor do dente, começando pelas gengivas, que são os primeiros tecidos com os quais essa placa bacteriana acumulada sobre os dentes, porque a gente não é capaz de remover na escovação, no uso do fio dental e dos recursos de higiene indicados, ela vai se perpetuando e vai, num primeiro momento, irritando as gengivas, provocando um primeiro sinal clássico da doença periodontal inflamatória: sangramento. Uma pergunta. Então, se nós não somos capazes de retirar essa placa, porque eu sei que depende muito de cada pessoa, claro, do pH da boca, isso já quer dizer para mim que eu tenho que ir até alguém que vai fazer isso por mim? Sem sombra de dúvida, né? Tá. Como é que é o controle desse biofilme? Então, diariamente eu falo que, sem sombra de dúvida, a principal forma de enfrentamento desse biofilme, dessa placa bacteriana, é o cuidado do paciente diário. Então, vai desde o perfil de alimento que ele escolhe, quer dizer, quem abusa do consumo de carboidratos está muito mais propenso a ter um biofilme muito mais patogênico, causador não só de doença das gengivas, de doença periodontal, como de cáries. Então, se tem alguém que come com você aquele açuquinha que você gosta de comer distraidamente à noite, as bactérias que convivem na sua boca. Então, muito cuidado com isso, né? Porque a gente pensa que escovou o dente e foi embora, mas a gente esquece que tem toda uma circulação, né, em volta da gengiva. Mas a gente vai falar disso depois. Vamos continuando aqui, porque senão eu me disperso. Então, a gengivite começa, então, pelo estímulo da placa. Ok. E o sinal clássico da gengivite é o sangramento gengival, que as pessoas toleram, doutora Gisela. É importante dizer, quando a pessoa faz a barba, o homem quando faz a barba e sangra um pouco, ele fica com todo cuidado para, olha, deixa eu fazer parar de sangrar. Sangra o nariz, ele fica, me permita dizer isso até para as mulheres, mas se ela tivesse um ciclo menstrual além do tempo, ela correria desesperada no ginecologista. Mas a pessoa escova os seus dentes todos os dias, o dente sangra todos os dias e ele encara aquilo como normal. Tá sangrando.
Só. Tudo bem. Gente, é o primeiro sinal e isso significa que, sendo o primeiro sinal, o que tem que fazer? Tem correr para o dentista. Ao profissional da odontologia e reforçar a prática de higiene bucal. E a melhor forma é procurar o cirurgião dentista para que ele instrua você qual é o melhor modelo de escova, como usar o fio dental com correção, né? E algumas outras escovas que depois a gente pode mostrar também, que limpam o espaço entre os dentes, complementando aquilo que o fio dental já nos traz de positivo, né, nessa limpeza. E quando essa gengivite não é controlada, existem estudos, e tem um estudo muito clássico. Esse estudo foi desenvolvido com populações que foi desenvolvido por um autor fantástico chamado Lê. Eu gosto de contar essa história. Adoro também essas histórias de artigos. O Lê, ele é um autor escandinavo e ele foi ao Sri Lanka, antigo Ceilão, num período em que as pessoas não tinham acesso à informação, não tinham acesso a recursos de higiene, não tinham acesso ao cirurgião dentista, e ele foi acompanhar a evolução natural da gengivite, a história natural da doença periodontal. Então ele percebeu que naquela população largada ao bel prazer da natureza, de plantadores de chá, e por que ele escolheu o Sri Lanka e não escolheu, por exemplo, os Estados Unidos? Porque o consumo de açúcar refinado, que poderia piorar o resultado, era pequeno entre aquela população de plantadores de chá. Então o que ele percebeu? 10% da população, num curto espaço de tempo, tem gengivite e rapidamente essa gengivite vai evoluir para perda óssea, para o próximo estágio da doença, como a gente conversou, que é a periodontite. Que depois a gente pode até virar, porque é o seguinte, gente, é muito interessante. Esse é o osso, né, ao redor dos dentes. E é isso que fica abalado com a perda, né? Explica você, Rô. Exatamente. O osso vai se perdendo, né? Ele vai desaparecendo da superfície das raízes. O dente, ele está fixo à cavidade bucal justamente por conta das raízes envoltas pelo osso, e na medida que a doença migrou do estágio gengivite para o periodontite, eu perdi justamente o que? O suporte ósseo ao redor dessas raízes. À medida que isso vai evoluindo, o dente pode amolecer e aí pode se tornar inviável a manutenção do dente na cavidade bucal. Perfeito. E aí 10% daquela população? 10% daquela população, ela desenvolvia uma evolução do estágio gengivite inicial para o periodontite muito rapidamente. Então eram jovens, desdentados, muito rápido. Aos 40 anos eram praticamente desdentados totais. Coitados. Então, e essa média, depois outros estudos confirmaram, ela se repete muito parecido nas outras populações também. 80% das pessoas, elas terão uma evolução de leve a moderada se descuidados forem. E essa evolução pode piorar na medida em que algumas situações da vida vão aparecendo. Por exemplo, o diabetes. O indivíduo diabético tem um risco maior de evolução para a periodontite do que um não diabético. O indivíduo fumante, ele tem um risco muito maior, ele tem um risco de 4 a 5 vezes mais para o desenvolvimento da periodontite do que o não fumante. A gente deve ter o cuidado da visita periódica ao dentista e da adequada higiene bucal diária. De 6 em 6 meses, se você acha que está tudo bem, vá, marca na folhinha. Agora, sangrou, vá. A gente vai ao nosso dentista ou precisamos procurar um profissional especializado em gengiva? Ótima pergunta também. Existem os profissionais que são os periodontistas, que são os profissionais especializados no tratamento gengival. A minha recomendação como profissional de odontologia é que procure o seu dentista, pois se o seu dentista não for um periodontista, ele certamente, ao constatar a gravidade da doença, ele vai encaminhá-lo para um especialista na área de periodontia que seja do conhecimento e que tenha já tratativas de lidar com este enfrentamento da doença. O dentista é igualzinho ao ginecologista na nossa vida, tá? Tô falando para nós mulheres. Nós temos que ter uma parceria, conhecer. Cada um tem que ter o capitão do barco, eu digo, né? Porque tem um que é o capitão do barco, daí ele fala, precisa de um periodontista? Bom, então vou te indicar tal pessoa. E ele te indica, avisa o dentista que você está indo lá, que você é paciente dele. A gente tem que ter essa proximidade. Muito obrigada, foi muito esclarecedora, Rodrigo. E vamos continuar. E você pode estar mandando sua dúvida, sua pergunta. Olha aqui nosso e-mail,
tvcn.saopaulo@cançãonova.com. Então mande aqui, se você quiser fazer perguntas para o Dr. Rodrigo, você vai mandando que depois nós o chamaremos para responder às suas questões. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.